Responder aos ouvintes da Rádio Cidade do momento político aqui no Manhã Cidade. Professor, o assunto desde ontem é a divulgação do censo, né? E Petrolina ultrapassando Caruaru aí, não é? E aí os bairristas de Caruaru disseram, passou, mas foram só 8 mil moradores, só que a população flutuante de Caruaru ela é muito maior do que a de Petrolina e por aí vai. Mas o fato é que tem um número a ser registrado e não pode ser ignorado, né? Não, verdade, Mário. O caso é o seguinte, né? Petrolina, Caruaru era a quarta cidade do estado, porque Recife, Jaboatão e Olinda há décadas, né? Eram as três primeiras. Nesse momento, o que houve é que Caruaru continuou onde estava, Mário. Caruaru continuou em quarto. Porém, o que houve foi uma troca de lugares entre Olinda, que caiu de terceiro para quinto, e Petrolina, que saiu de quinto para terceiro. O que houve é que Petrolina conseguiu ter um crescimento, um dos maiores crescimentos do país, Mário. Acho que a 16ª cidade que mais cresceu, conseguiu receber mais de 90 mil pessoas de um censo para o outro, e Caruaru recebeu 60 mil. Na soma aí entre um e outro, não é que Caruaru não cresceu, mas é que Petrolina conseguiu um agregado populacional muito maior. Sobre a questão da região metropolitana, né, com o pessoal da circulação, a gente pode até ser que Caruaru tenha um pouco mais, mas tem um detalhe. Caruaru não tem uma Juazeiro do lado, né? Santa Cruz do Capibaribe é menor do que Juazeiro, por exemplo. Então, o agregado Petrolina-Juazeiro é um agregado importante no sertão, porque elas funcionam, Mário, como uma capital. Ambas juntas funcionam como a única opção para um raio de 600 quilômetros. Se você olhar direitinho, a capital mais perto de Petrolina é Aracaju. Porque não é Recife, não é Maceió e nem muito menos Salvador. Então, para toda aquela região de 500 quilômetros de raio, Petrolina e Juazeiro, esse conglomerado, funcionam como atrativos. E, por isso mesmo, a cidade desenvolveu elementos econômicos para isso, Mário. Aeroporto, né? O agronegócio lá é forte pelas águas do São Francisco permitirem irrigação. Também um olhar de planejamento nas últimas gestões de Petrolina, e não é só o Miguel Coelho, o Júlio Lócio, o Mário Odacio Amorim, Fernando Bezerra Coelho, eles têm dado muita ênfase, por exemplo, à repaginação da cidade, Mário. Eles fizeram muitas avenidas, abriram bairros planejados, permitiram, por exemplo, a integração de entidades como a Universidade do Vale do São Francisco, desde o governo Fernando Henrique, também a Codevasf está por lá. Ou seja, Mário, a cidade tem uma preparação para se tornar pujante. Não é por acaso. E o crescimento de Petrolina não foi só nessa última década. Se olharmos bem, ela sai de uma posição de 10º lugar, mais ou menos um século atrás, para uma posição de terceiro nesse momento. Ou seja, não é por acaso. Talvez Caruaru tenha lições a aprender aí também. Não é que Caruaru perdeu, mas Petrolina cresceu mais e aparentemente melhor. É verdade, né? Mais organizada, digamos assim. Todo mundo que vai para lá sai impressionado. E há quem diga, professor, na eleição passada para governador, se a população conhecesse mais a cidade de Petrolina, talvez Miguel Coelho tivesse um desempenho, inclusive até melhor nas urnas, que ele foi candidato, inclusive contra a governadora Raquel Lira, né, na função de governo do estado. Professor, no âmbito federal, né, o TSE retomou, na verdade, o julgamento, né, que pode deixar o Bolsonaro inelegível. A expectativa é que Bolsonaro seja derrotado e a defesa dele já avisou que vai recorrer. Será que termina hoje esse julgamento? Mário, há uma expectativa, inclusive, porque é o seguinte, os votos são longos, né? Muitas vezes são longos. Cada ministro são 6 votos hoje. O do Benedito Gonçalves, relator, já foi dado, né, na terça passada, e ele optou pela inelegibilidade de Bolsonaro, mas não do Braga Neto, né? Isso é uma coisa que você percebeu também. Os bolsonaristas estão compartilhando um vídeo, né, que é a famosa frase do Benedito Gonçalves, que ele olha para Lula e diz: missão dada, missão cumprida. na posse de Lula, na diplomação de Lula no TSE. Só aí o relator, e estão compartilhando esse vídeo, né? Tem isso. Olha, um detalhe sobre a composição do TSE: são 7 ministros, Mário. 2 foram indicados pelo Bolsonaro, é o Raul e o Cássio Nunes Marques, que vem do STF. Dos 7, 3 vêm do STF, tá? E o presidente, inclusive, é o Alexandre de Moraes, que é do STF também. Inclusive, Mário, o que se espera é justamente um julgamento que o Bolsonaro possa ter até 2 votos, justamente esses 2 indicados dele, mas os que não forem indicados por ele, a tendência é fechar nos votos num 5-2 ou até num 7-0, porque ninguém sabe mesmo, Mário, se mesmo Cássio Nunes Marques votará a favor do ex-presidente. De todo modo, o caso
Pode ter até o desfecho hoje, mas a defesa de Bolsonaro deve recorrer em dois momentos, Mário. Primeiro, no próprio TSE, com o que a gente chama de embargo de declaração, que é um nome bonito para dizer o seguinte: pedido de explicação de como a sentença foi. Esse tipo de pedido não altera a decisão, portanto, a decisão já valeria. Mas ele pode fazer também, em um segundo momento, entrar no próprio STF e pedir até um efeito suspensivo, que a decisão não corra ainda, para que o STF se pronuncie. É possível e provável que, em havendo uma derrota do Bolsonaro, ele faça juridicamente esse caminho, Mário. Então, a novela não terminará hoje, ainda que a gente saiba o resultado. Muito bem, professor, 11 horas a gente fala sobre segurança aqui no Manhã Cidade, não é isso? Exato, Mário. Segurança pública, também vamos receber a Rayane Félix, né, que é um dos aprovados, desse movimento dos aprovados do concurso da PMPE 2018, que eles têm, inclusive, propostas para a segurança, tem uma luta aí de serem convocados, Mário, para que haja um reforço mais imediato na segurança do Estado. Estão tentando sensibilizar a Raquel Lira, o Poder Executivo. Mas 11 horas a gente conversa com ela. Muito bem, valeu, professor Marco Aurélio. Vamos rodar a vinheta e seguir aqui no programa. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do